Hoje nós vamos ter então a nossa primeira decisão. 30 semanas, a decisão de admitir. Diga comigo, admitir. É mais fácil falar do que fazer. Admitir é algo muito difícil na prática, porque há um senso na nossa carne de autoproteção. Então, isso é comum numa criança. Quem aqui já viu uma criança que fez algo errado? Você viu ela fazer. Ela tem 3 anos de idade, você viu. E aí, você dá uma de que não viu, e chama ela e fala assim: você fez aquilo por quê? Eu não fiz. Não. Tem certeza? Absoluta. Não fui eu. Mas eu vi. Não, só está enganado, foi meu irmão. Não, mas eu vi. Não, só não. O que é isso? É a síndrome de Adão. Adão com Eva. Então, primeiro a gente nega, e se não tiver jeito, coloca a culpa em alguém. É um instinto da carne, do pecado, que recebemos por herança. E aí, vamos lutar com isso um dia de cada vez até o fim. Se você está aqui hoje, você já venceu uma parte, porque só vieram aqui os que admitiram. Então, parabéns. Já é um grande passo. Você deu o primeiro passo. Você saiu de casa, você veio, você está aqui pronto para começar uma jornada. Então é admitir que eu tenho um problema. Vamos dizer junto? Diante de Deus, eu admito que eu tenho problemas. Agora deixa eu dizer uma coisa muito importante, olha para cá. Você não é um problema. Você tem problemas. E é uma coisa muito diferente da outra. O Carlito não é um problema, mas o Carlito tem problemas. Com ira, com ansiedade, com religiosidade, com perfeccionismo às vezes. Então, eu tenho que entender que isso é um problema, eu admito para eu trabalhar, para na hora em que eu for descarregar aquele caminhão de melancia numa pessoa, numa discussão, e eu não vou nem te dizer quando que eu caí nessa parte da ira, para não escandalizar vocês e vocês continuarem ouvindo o que eu tenho a dizer hoje, né? E dizer: Jesus, seja bem-vindo aqui. Porque tem gente que acha que todo pastor é anjo, né? Só quando está dormindo, irmãos. Tem muita esposa que vê o pastor Fabiano assim e fala assim: nossa, queria um marido assim. Vai conversar com a pastora Vivian para você ver. A outra acabou de chegar na igreja: nossa, o pastor Carlito tão espiritual. Vai falar com a pastora Leila, né? Então, às vezes a gente projeta uma coisa que não é real. 1 a cada 9 pessoas aqui tem algum problema. E o que nega, o 10º, tem um grande problema, é mentiroso, né? Então, o que nos difere aqui é a história de cada um. Eu que fui criado na igreja e tomei minha decisão por Jesus, e realmente eu aceitei Jesus quando eu era no início da adolescência, mas tem gente que vem de outro contexto, então às vezes a gente se sente assim um pouquinho diferente. Tem uns irmãos aqui, quando a gente vem no 30 semanas e vê testemunho como da irmã Alitéia e de outros irmãos, aí às vezes, quando eu vejo o testemunho do Cláudio, eu fico com vergonha, porque ele tem tantas coisas que no sentido às avessas dá até vergonha, eu vou ficar quieto,
que o meu testemunho é muito simples, né? Mas não se sinta assim. Sabe por quê? Sabe qual o único motivo para você ir para o inferno na terra? Só nascer. Se você, como eu, nunca cheirou, nunca se prostituiu, nunca usou drogas, nunca usou álcool, e você se sente às vezes melhor por isso, para Deus isso não é uma virtude, porque todos nós já nascemos em pecados e temos medos, compulsividades, pecados, dependências, codependências, que nos fazem todos iguais. Cada pessoa é diferente, mas todos somos humanos e todos somos pecadores e todos lutamos com alguma luta interior. Então o primeiro passo é admitir. Parabéns porque você veio, parabéns porque você já está no segundo encontro e porque vamos avançar. Você tem problemas, mas você não é um problema. Então é o caminho aberto agora. Salmo 139, 23, leia comigo. Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece as minhas inquietações. Então é uma oração que também você que quer estar ainda mais perto de Deus nessa jornada, pode fazer regularmente, pedindo que o Espírito Santo revele, porque temos pecados conscientes e temos até pecados inconscientes. Tem coisas que estão no nosso ponto cego, porque às vezes é tão antigo que já não estamos mais vendo. Então ore com fé isso aqui: Senhor, se eu estou sendo de um jeito, se eu estou fazendo algo que é algo que vem muito da minha tradição familiar, por exemplo, teimosia. Você acha que algum teimoso se considera teimoso? Difícil, né? Então é um ponto cego. Então se você fizer esta oração, por que às vezes tem gente que está num namoro destrutivo, terrível, todo mundo já viu que aquele rapaz não é um bom namorado para ela, ou vice-versa, e ela não consegue ver, porque ela está na negação, está com um ponto cego, e todo mundo vê que é um relacionamento destrutivo para ela, mas ela não consegue ver. Então admito que preciso restaurar meus relacionamentos. É uma área muito, muito importante. Admitir, eu tenho problemas. E provavelmente nessa trajetória até aqui, que em nome de Jesus daqui vai mudar, relacionamentos foram estragados dentro de casa. Primeiro, se você mora com seus pais, provavelmente são os primeiros atingidos, ou os seus filhos são os primeiros atingidos. Casado é o cônjuge, e assim por diante. Sempre ferimos alguém perto da gente. Você não fere ninguém que mora longe, você fere as pessoas que estão perto de você. Ame ao Senhor, e essa é a essência para você parar e recomeçar nessa jornada para mudar os seus relacionamentos. O início do processo se dá na compreensão de que ninguém é perfeito e de que as imperfeições dificultam relacionamentos. A admissão dos meus erros me levará ao próximo passo, o de perceber que o outro também pode errar e que Deus perdoa a todos, a mim, ao outro, e nos convida a perdoar também. É uma jornada de autoconhecimento meu, autoaceitação minha. Tem gente que fere o outro, que machuca o outro, porque também não se perdoa. E no meu início de casamento com Leila, talvez pela personalidade minha e dela, a gente brigava bastante. E aí depois fomos entendendo e conhecendo. Então quando você está casado de novo, a jornada do autoconhecimento vai ajudar a se machucar menos. Isso é muito comum no início de um casamento. É igual motor que está amaciando. Por que muitos divórcios acontecem no início? Depois de 1 ano, 2, 3. Por causa disso. Porque não tem a paciência de esperar o amadurecer, a maturidade. 1 João capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, precisamos de luz, sabe para quê? Para enxergar. Quem está na luz, como anda Jesus, vai enxergar. Quem está nas trevas não enxerga, então está fazendo coisa errada e não está vendo. Vem para a cruz que vem para a luz. E aí você vai se ver melhor, ver também o que você faz que fere os outros. Você já viu aquela expressão de pessoas que moram na mesma casa, seja pais e filhos, marido e mulher? Você não está vendo que as suas palavras me machucam? O que é isso? A pessoa ela fala e já não percebe mais isso. A pior coisa é não querer ver. Mas no seu caso você escolheu ver. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Todo crente em Jesus, lavado e redimido com o sangue de Jesus, pode ter tristeza, pode ficar magoado, pode ficar irado, mas ele não pode sentir uma culpa se ele se arrependeu. Porque o Senhor não atribui culpa a ninguém. Um homem atribui culpa ao outro. Você fez uma coisa, prejudicou alguém, alguém fala assim, você é o culpado. Você está dirigindo um carro, sem querer, bateu no outro, a outra pessoa sai de lá e fala, você é o culpado. Então isso é muito comum na sociedade. Deus nunca vai dizer que um filho perdoado dele é culpado de nada. Porque toda culpa tem que ser paga. Se você está dirigindo o seu carro e a pessoa chega e fala que você errou, o que você tem que fazer? Você tem que pagar. Porque toda culpa tem que ser pagada. Se você é culpado, se um juiz, você vai no tribunal, o juiz fala assim, culpado. Ou você vai pagar com dinheiro, com a finança, ou você vai para a reclusão e tem que pagar, não é? Ou com alguma medida socioeducativa. Mas um juiz decretou, você é culpado, você vai pagar. Ou vai pagar com dinheiro, ou vai pagar com a reclusão, ou vai pagar com uma boa ação. Mas tem que pagar. Então, quando nós estávamos no pecado, eu e você éramos culpados. Mas aí o que aconteceu? Jesus fez o quê? Tetelestai. Ele pagou a conta. Então, quem aqui já passou por essa situação? Que o seu pecado original já foi perdoado na cruz e você não é mais culpado pelo seu pecado original. Levanta a mão. Amém. Então você reconheceu isso. Então você não pode agora, que quando você errar, você se sentir culpado. Por quê? Senão você tem que pagar. E Jesus já pagou e você não pode pagar mais. Então não receba culpa, porque o Senhor não atribui culpa. Leia comigo, está aí na sua apostila, todo mundo. Salmo de número 32, verso 1 a 5. E por que nós vamos ler todo esse verso? Porque isso é libertador para as nossas vidas, tá? Libertador para as nossas vidas, todo mundo. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas, e eu disse, todos juntos bem forte, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém, amém. Você está livre da condenação, porque eu e você éramos culpados, mas a cruz nos libertou. Você agora é livre, então você não pode sentir culpa. Ah, pastor, mas quando eu erro, você tem que diferenciar. Uma coisa é a originalidade do pecado de Adão, que o sangue de Cristo já foi crucificado e você já recebeu, para agora um pecado, um erro de algo que você fez
mas que imediatamente você pode reconhecer e pedir perdão. Então você não vai ser culpado porque você está celebrando a sua recuperação em Jesus um dia de cada vez. Você, se não cuidar, e eu também por causa da minha carne, vou ter que voltar a contar de novo. Mas não quer dizer que eu vou para o inferno. Por quê? Porque a culpa já foi removida. O que eu vou ter que ter, infelizmente, é a consequência de voltar lá atrás. Então você vai celebrar a sua recuperação em Jesus na jornada de 30 semanas, para que seja algo libertador em Cristo. E você que olhava pornografia na internet, faça uma caminhada que não olhe mais. Você que mentia, não minta mais. Agora, e se você mentir de novo? Você perdeu a salvação? Não, porque a culpa já foi removida. O que vai trazer para a sua vida é a regressão. Você volta lá atrás. Aí tem sequelas, consequências. Você se sente mal. Toda vez que... Quem aqui fica feliz em cruzar a linha? De chegar lá na frente e ganhar o aplauso. Ganhou, venceu, ok? Agora, quem fica feliz aqui quando recebe o carimbo reprovado? Você perdeu. Ninguém quer isso. Para frente é que se anda, correto? Então, para que você prossiga, para que você avance, para que você que recebeu um talento, receba 10 mais, para que você que está na alegria do Senhor transborde, para que você que tenha dons, receba mais, para que você que tem sabedoria, receba mais, para que você cresça, para que você entre num novo nível de fé, de espiritualidade, de conquista, de dons do Espírito, você tem que se encher, se encher, se encher. Então você não pode pegar e sair daqui do 30 semanas cheio e volta para o pecado. Aí semana que vem você volta aqui como? De tanque vazio. Imagina 30 semanas de glória em glória, tanque cheio, tanque cheio, tanque cheio, tanque cheio. Quem tem tanque cheio anda confortável para si e tem para o outro, porque transborda sobre a sua vida, e quem está perto de você recebe o que está na sua vida. Querido, você é um reservatório das fontes de água viva de Deus. Se eu sou seu amigo e você está cheio de Jesus, está cheio do Espírito Santo, está cheio da palavra, quem está perto de você vai receber. Seus pais, seus filhos, seu esposo, seu irmão adolescente, seu irmão jovem vai receber. Mas se você está o tempo todo como um saco vazio, porque está furado, Deus te abençoa, você recebe. Você vem para a igreja, recebe uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, lê a Bíblia, lê o devocional, lê uma mensagem, recebe uma mensagem, mas entra e sai embaixo, porque você está cheio de furos. O 30 semanas é para tapar os furos do seu balde, para que você receba e encha, e encha, e encha, e encha, e ande de tanque cheio, e transborde para todos que estão ao seu lado, em nome de Jesus. Aleluia. Então, vamos viver uma vida de autenticidade. Autenticidade. Porque na medida em que você for uma pessoa verdadeira e não um fake, os seus relacionamentos vão ser saudáveis, não vão ser relacionamentos superficiais. Você vai ter uma vida em construção, não vai ser uma vida que vai procurar relacionamentos problemáticos, em crises ou rompidos. Você vai viver uma vida de fato verdadeira, para si e para os seus relacionamentos. Então nosso foco aqui é pensar nos 3 últimos: relacionamentos problemáticos, em crise e rompidos. E é um grande desafio, é não pensar nas pessoas às quais você se relacionou, e sim em você. Eles não estão no processo no qual você encontra, e se estiverem, terão que tomar suas próprias decisões. Então você não pode ser responsável pelo outro, você é responsável por você. Então marque aí, você tem algum tipo de problema relacional com Deus, com você mesmo e com os outros? Tem algum furo nessa área que você tem que responder sim ou não? Então já é uma tarefa para você hoje, para começar a sua jornada de 30 semanas. Reconhecer é importante, tem o texto aí, você pode ler. E o que às vezes nos prejudica de reconhecer? O que impede você de reconhecer que tem problemas relacionais?
Vergonha é uma coisa, pensa que admitir não resolve. Dor, pensar que não há perdão. Tem perdão, sim. Entender não ser importante, isso é o medo. Morte daqueles que te feriu. Então, avance. Não reconhecer alimenta o medo. Vamos dizer isso juntos? Não reconhecer alimenta o medo. Então, reconhecer é muito importante, admitir é muito importante que você tem problemas, porque se você não admitir qual é o seu problema, você vai ter medo. Hebreus capítulo 12, 1 a 3, livremos de tudo que nos atrapalha. Grifa aí na sua apostila, tudo que nos atrapalha. Sabe por que eu gosto de destacar quando eu leio esse texto? Porque para um cristão livrar da segunda parte, que é do pecado, é mais fácil. Porque o pecado nos incomoda e nos confronta. Então, se eu quero estar cheio de Jesus, eu quero fugir da vida do pecado. Mas, também no 30 semanas, queremos que você seja livre do que atrapalha, mas necessariamente não é um pecado. Por exemplo, roer unha, você sabe disso, que isso vai te atrapalhar. A ansiedade está ali comendo a unha no sabugo. É pecado isso? Não. Mas é um problema de ansiedade que precisa ser resolvido. Então, o que você tem que admitir que não é pecado na sua vida, mas que está te prejudicando de se relacionar, de crescer com Deus, de crescer consigo mesmo, de ser uma pessoa melhor. Deus tem um plano para a sua vida, uma vida sem dependência, sem obsessões, não é só uma vida de pecados, porque pecado já levanta todas as flags vermelhas, mas coisas, por exemplo, a religiosidade não é um pecado feio na igreja, mas Jesus só confrontou esse tipo de pessoa. Pegar duro e bater pesado é com o religioso, não é? Então nós temos que cuidar, porque é algo que pode não ser pecado, mas é algo altamente destrutivo. Medo do passado. Muita gente é escrava do passado, principalmente pecado de passado com, por exemplo, acabamos de ouvir o testemunho da Litéia dizendo várias vezes sobre abuso que ela sofreu. E certamente a primeira vez que ela falou sobre isso foi difícil para ela, ao mesmo tempo que foi libertador. Porque na verdade quem tem que ter vergonha é quem abusou dela, não ela. Porque ela agora é uma vitoriosa, porque ela está livre. Ela se livrou dessa culpa que não era dela, a culpa era de quem fez. Então você acredita que você foi perdoado por Deus? Escreva aí, sim ou não? Porque se você está em Cristo, Jesus já libertou dos seus pecados originais. Você agora admite, você não tem que ter medo, porque você foi perdoado. Porque no verdadeiro amor não existe medo. 1 João 4, 18. Então não se preocupe com isso, em nome de Jesus. Pode ser que você esteja ainda vivendo a negação de suas dores, que há muito tempo se pergunte: o que acontecerá se realmente eu der uma chance para mudar? E você tem medo de dar esse primeiro passo. Quem eu serei? Que tipo de pessoa eu vou me tornar? Então descanse e confia, Deus já está trabalhando em tudo. Alguns comentários que são muito comuns na mentalidade da negação. Leia aí se você já usou algum deles, como por exemplo, eu não sou tão errado assim. Tem aí uns 10 tipos de exemplos, de comentários que fazemos já na nossa tradição e na nossa religiosidade. Mas confiamos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e hoje você já o encontrou. Relacionamento destrutivo, teimosia, preso ao dinheiro. Por exemplo, nós estamos vivendo dias que a instabilidade da bolsa do petróleo, dos commodities do petróleo da Rússia,
e da Arábia Saudita com o coronavírus, fez as bolsas caírem, darem breakdown, que pararam até de negociar as bolsas dos Estados Unidos, do Brasil. Foi tão sério que desde 1929, com a quebra da bolsa em Nova York, nunca tinha tido uma queda tão grande. O que está todo mundo só querendo entender, de parênteses, né? É como que o vírus nasce na China, em tão pouco tempo, a China já se recupera e sai comprando as empresas baratinho, todo mundo. Mas vamos deixar isso para lá, porque é outra história, né? O comunismo tem dessas coisas. Mas uma coisa é o seguinte: imagine agora, gente do Brasil e do mundo todo perdeu dinheiro. E tem gente que perdeu muito dinheiro. Empresas perderam dinheiro, mas pessoas físicas também. A fé na vida dessas pessoas é que faz toda a diferença. Tem gente se suicidando, tem gente que não está dormindo, tem gente que está perdendo casamento. Porque você pensa, o cara, uma pessoa muito rica que tinha dinheiro aplicado, foi dormir, e é assim mesmo, ele foi dormir com X na conta, vamos dizer lá, 100 mil, 200 mil, e no outro dia não tem mais nada. Mas aí, a paz de espírito e a satisfação em Jesus sabe que no mercado você ganha, você perde, mas você perdeu o dinheiro e não a vida. Você perde dinheiro, mas não perdeu a salvação. Você perde dinheiro, mas não perde a esperança. Porque você está satisfeito em Jesus. A fé em Jesus, a certeza e a firmeza, ela vai fazer diferença em todos os momentos da vida, em todos os momentos. Mas em especial, é nas perdas financeiras, materiais e físicas. É num velório que vai fazer toda a diferença se a sua vida está sobre o seu controle ou sobre o controle de Deus. Se você está vivendo um dia de cada vez baseado na força do seu braço, ou se você está vivendo um dia de cada vez baseado na dependência do Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, se você hoje, inclusive, está aqui e triste no seu coração, porque você perdeu dinheiro nessa crise, alegre-se, porque a sua salvação continua novinha e intocável. A sua vida em Jesus está novinha e você vai desfrutá-la por toda a eternidade. Você acredita, então, que o seu comportamento afeta seus relacionamentos? Diga aí sim ou não. Muitos passaram por abusos verbais, emocionais, físicos, na área de sexualidade, rejeição, abandono, divórcio, luto, relacionamentos destrutivos, vícios de todo tipo, entre outras coisas. Todas essas experiências trazem consequências danosas se não forem tratadas. E que bom que você está aqui para tratar. Seja bem-vindo ao melhor momento da sua vida. Você hoje vai dizer: saí da negação e iniciei o meu processo de cura. Você pode dizer isso comigo? Eu saí da negação e iniciei o meu processo de cura. Você se compromete a sair da negação, sim ou não? Quem se compromete a sair da negação aqui? Amém. Então escreva aí no seu livro. Quarto, para viver um relacionamento saudável, não vou continuar sem resolver seus problemas. Se você olha seus problemas e deixa como ele está, além de você não estar bem, seus relacionamentos vão sofrer e os seus problemas não vão se resolver, porque os problemas não se resolvem com a gente fugindo deles, os problemas se resolvem com a gente encarando eles. 2 Pedro 2,19, prometo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Vamos dizer isso juntos? Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Esconder seus sentimentos e viver na negação pode congelar suas emoções. Então, você não deve acostumar, se você é uma pessoa que você fala assim: eu não sei sorrir, eu não sei abraçar, com exceção na época do coronavírus, né? Isso não é normal. Eu vou na igreja, eu não canto.
Não aceite isso como normal. Normal é abraçar, normal é sorrir, normal é levantar a mão e adorar o Senhor. Se você não faz isso, há um bloqueio, e você precisa admitir e se tratar, porque é normal querer abraçar, é normal poder adorar a Deus, é normal querer se ajoelhar em adoração, em oração. É normal querer estar perto de pessoas. Então não aceite se esconder atrás do que não é normal, numa justificativa de achar que isso é traço de personalidade. Você foi feito para relacionamentos, você não é uma ilha para ficar sozinho, e você foi feito para adorar a Deus. Então levante a sua mão e adore, celebre, faça jejum, se ajoelhe, se prostre, declare seu amor para o Senhor, goste de viver em comunidade, celebre estar com seus irmãos, não goste, não aceite viver sozinho, fugindo, enclausurado, isolado e falando que isso é traço de personalidade. Não é, isso é uma fuga, e você que está em Cristo, você que já está livre, você que já admitiu, deve buscar a sua cura e viver uma vida saudável, com relacionamentos saudáveis para a glória de Deus. Gaste energia com o que te ajuda. O 30 semanas é para canalizar toda a energia que você canalizava para te destruir, para te ajudar. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, inclusive nos pecados escravizadores. Enfrente a dor de frente. A dor de um luto, a dor de um divórcio, a dor de uma perda material, a dor de uma separação de corpos. Em frente, seja o que for. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam, e Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que o prendiam. Você veio por 30 semanas, e o Senhor vai cumprir essa promessa do Salmo 107, 13 e 14. Ele vai te libertar das correntes que oprimia. Você vai ser livre, como eu sou livre em Cristo Jesus, da nossa carne, da opressão do diabo, da dependência do mundo, para sermos dependentes do Senhor. Amém? Então o Senhor vai fazer isso. Se hoje você entrou aqui e ainda não tinha um compromisso com Jesus como seu Senhor e Salvador, você está livre para crer. E você que estava preso, a sua dependência, codependência, pecados, vícios escravizadores, você está livre pela liberação desta palavra da verdade. O Senhor ouviu a sua oração, o seu dia de libertação chegou, a jornada maravilhosa para você trilhar uma vida nova chegou. Ele tirou você das trevas, tirou da sombra mortal, quebrou as correntes que prendiam você ao seu passado. Em nome de Jesus, você não é o seu passado, você não é o seu pecado, você não é os seus erros, você tem uma identidade de filho amado de Deus. Não importa o que passou, passou, você está livre. As fortalezas da mente que o prendia ao passado estão livres. O que prendia o seu coração a amores errados, você está livre, livre para viver o maior amor da sua vida, com Jesus Cristo de Nazaré, com a noiva que é aquela que está se preparando para o encontro com o noivo. Aleluia. Leia comigo Salmo 32, 3, eu estou concluindo aqui. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Isso não é jeito de viver, isso é jeito de morrer. Você não quer viver assim, porque o Senhor te fez para voar e viver os seus melhores anos. Não tem idade para isso, não tem sexo para isso, não tem condição social e nacionalidade. Você foi feito pouco abaixo dos anjos, diz o Salmo de número 8. Você é lindo, você é linda, Deus te fez lindo, você tem a imagem e semelhança dele. Se ame como homem, se ame como mulher, se ame como negro, se ame como pardo, se ame como branco, se ame como japonês, se ame como brasileiro, se ame com a profissão que você tem, com a altura que você tem, com a cor que você tem, com os olhos que você tem, com o cabelo que você tem. Olhe no seu espelho, bem satisfeito, e agradeça a Deus e diga: Senhor, eu sou apaixonado por ti, e também porque o Senhor me fez a tua imagem
imagem e semelhança. Viva uma vida de autoestima, bem resolvido. Não aceite bullying, denuncie o bullying e não pegue para você. Não queira ser o que os outros são, não queira ser o que as pessoas dizem que você é. Seja o que Deus te fez para ser. Você é belo na presença dEle. Aleluia! Traga luz às situações. Em 1 João 1, 5 e 7. Então venha para a luz. Você tem algum segredo? Não precisa contar agora. Só escreva aí, sim ou não. E aí, vai ser uma jornada. Você vai fazer o seu inventário. Você vai ter um padrinho aqui, um confidente. E um dia de cada vez tudo vai ficar certinho. Mas Deus quer você na luz, para na luz você brilhar. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Somos aqui, família. A negação atrapalha o seu relacionamento com Deus, com você mesmo e com todos à sua volta. Você vai olhar para trás, depois de passar no 30 semanas, e vai ver cicatriz. Mas cicatrizes não doem, só nos lembram. Porque 30 semanas não é você entrar num túnel e passar por uma amnésia. Amnésia é doença, não é esquecimento que nós queremos de você. Deus quer de mim e de você cura. Para que a gente olhe a cicatriz e diga: um dia doeu, mas hoje não dói mais. Tem uma cicatriz aqui, de um vidro que entrou. Eu lembro, tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Eu tenho uma cicatriz aqui que eu bati na porta. Eu lembro do dia, mas ela não dói mais. Você tem alguma cicatriz aí? Olha aí, não dói mais. Assim será o seu passado em Cristo Jesus. Você vai poder se lembrar, mas não vai doer mais.